Boa noite! Que Deus abençoe a sua noite. Em nome de Jesus, glória a Deus. 16º culto, comunique. Onde eu for a tua bênção, me seguirá. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Uma aguinha de noite, hein? Me seguirá. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. 16º culto, comunique. E por estarmos no mês de Sivan, o mês da prosperidade, falaremos sobre avançar e prosperar. Deus seja louvado. Maio da misericórdia. Glória a Deus. Receba hoje o melhor de Deus na sua vida. Receba a paz, o amor, a prosperidade, as realizações. Em nome de Jesus. Na esquerda e para trás. Para a direita, para a esquerda. A minha frente e para por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Nós somos livres para viver o que Deus tem para nossa vida, livre para viver o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Receba essa liberdade, que em Cristo nós somos livres para viver o propósito, para viver a verdade, para viver o cumprimento. Deus é fiel, glória a Deus. Receba hoje, em nome de Jesus, essa liberdade. Boa noite, Deus abençoe. Eu posso pular. Tempo de bênção, de alegria, de concretização, de realização. Isso para quem tem fé. Isso para quem crê que Deus pode fazer. Porque se a gente não crê, Deus não pode fazer. E não é porque Deus não pode fazer. É porque a gente não creu. Né? Lucas 1:45. Bem-aventurada aquela que creu. E que isso se cumprirá. Ó. Prosperarei, declara, transbordarei, prosperarei. Boa noite, vamos prosperar, vamos avançar, porque Cristo nos faz livres e nós temos que viver o que Deus tem para a nossa vida. Jeremias 29:11, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Mas tudo tem um processo. A gente não quer viver o processo. Boa noite, quanto tempo. Deus abençoe, boa noite. Nós vamos viver sim, tudo que Deus tem para nossa vida. Mas tem que ter fé. Fé para não desanimar, para não largar antes de se cumprir. Passamos semana passada por Pentecostes. Atos 2. Atos 2 compartilha com mais mulheres e homens, porque hoje Deus quer falar conosco. Quando as pessoas não estão avançando na vida, não porque Deus não faz, porque elas não se permitiram completar aquela jornada, aquele processo. Eu creio
Receba toda a paz, toda a bênção, toda a prosperidade que só em Cristo você pode ter. Isso daqui não é palavras feitas, não, é a palavra do Senhor Jesus. E esse é o Culto Comunique. Para quem não conhece o Culto Comunique, é do treinamento Comunique de negócios, né? E as alunas, há 16 meses atrás, elas falaram: Pri, acabou o nosso treinamento, queremos continuar juntas. E é por isso que nós estamos aqui há 16 meses fazendo o Culto Comunique. Antes era fechado na sala do Meet, mas há 6 meses para cá, Deus falou comigo: abre para que mais pessoas entendam, para que mais pessoas recebam o treinamento Comunique. Já temos data para o segundo semestre, começa dia 14 de agosto e conclui-se em 23 de outubro. Esse ano foi diferente, Comunique. Esse ano foi diferente. Tem anos que a gente faz 2 turmas por semestre. Esse ano só teve uma turma nesse semestre. Boa noite. Então, nós temos que entender a movimentação, porque em Gênesis 1:1, o que fala em Gênesis 1:1, na sua Bíblia e na minha Bíblia? Que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo de Deus é o movimento. Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o nosso Salvador. E o seu Santo Espírito que habita em você, que é a essência de Cristo, que ele deixou assim que ele foi assunto, ele é o movimento das coisas. Você tem que ouvir a voz do Senhor, porque quando a gente ouve a voz do Senhor que habita em nós, boa noite, Deus abençoe, quando a gente ouve a voz do seu Santo Espírito, a gente avança e prospera. Então, esse Culto Comunique é o número 16 e é sobre esta palavra que nós estamos caminhando esse mês de maio. E para quem não entende como é que é o Culto Comunique, a gente sempre está falando a palavra de cada mês que Deus entregou para mim. Eu fui postando aí para vocês nas redes sociais, tá? Então, agora em maio, foi o quê? Maio da misericórdia. Eu amo falar de quanto Deus tem trabalhado em nossos corações, porque Ele fala através da sua palavra. Como que eu ouço a voz do Senhor? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, me consagrando. Você não vai ouvir a voz de Deus em outro lugar a não ser pela palavra, pela oração, pelo jejum. Estar em lugares, estar acompanhando pessoas que estejam nessa frequência de busca ativa, porque nós temos uma chama. Tanto que fala em Tessalonicenses: não extinguais o Espírito Santo de Deus. É como se você tem assim uma fogueira, tá lá pegando fogo. Mas se você começar, sabe, abafar aquela fogueirinha, vai, diminuindo o fogo, vai diminuindo, até que não tenha mais fogo. E nós temos que deixar esse fogo queimar incessantemente. Nós temos que ser as virgens sábias, que tem a lamparina acesa e tem óleo para queimar. Para que quando o nosso noivo chegar, porque de repente ele vem, os sinais estão aí, os sinais seguirão os que creem. E quando o nosso noivo chegar à meia-noite, Paulo fala, à meia-noite, são parábolas. Nós temos que ler a Bíblia e pedir discernimento ao escritor, que é o Espírito Santo de Deus. Então, que nós tenhamos, Deus abençoe, boa noite, que nós tenhamos consciência de ouvir a sua santa voz. Deus abençoe, boa noite, que nós tenhamos consciência de pedir orientação para o seu Santo Espírito, para fazer tudo. Nós temos que consultar tudo, porque assim nós vamos avançando e prosperando. E avançar, tu não pensa que tu vai avançar no cenário fácil. Não vai. Não vai avançar num cenário fácil, porque aí, glória a Deus, estou de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Desde essa semana eu me sinto muito melhor. Desde quarta, glória a Deus. Parece que eu, tô viva, glória a Deus. Não morrerei, mas viverei e testemunharei as boas novas do Senhor. Glória a Deus. Porque é assim. Porque Cristo nos fala. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então,
Outra coisa que eu sempre falo para vocês aqui nas minhas redes é que Deus avisa. Amós fala, não há nada que eu não faça antes de avisar. Deus avisa por sonhos, Deus avisa na palavra, Deus usa pessoas. E tudo que eu passei nesses primeiros 5 meses de 2000, agora 26, Deus avisou por sonhos, usou bocas. Deus avisou por sonhos o que estava acontecendo comigo no meu físico. Deus avisou por sonhos. Glória a Deus, boa noite. Deus avisou por sonhos. Só que Deus não falou tudo, porque senão eu ia sair correndo. Eu acho que eu ia, sei lá o que ia fazer. Mas a vida do cristão, a jornada do cristão e a jornada empreendedora é de fé em fé e de glória em glória. Olha na Bíblia que coisa linda. Deus nos ensina a empreender. A mulher sábia era uma mulher empreendedora. Paulo era um homem empreendedor e missionário, apóstolo, implantador de igrejas. Priscila e Áquila eram também servos do Senhor, empreendedores. Você vê que o reino de Deus avança. Em Atos 2, que eu tô apaixonada por Atos, é o formato da igreja que Deus quer que nós vivamos no hoje. Os milagres que aconteceram em Atos, continua hoje, se você quiser viver. Mas como é que você vai viver o milagre de Deus na sua vida? Atos 2. Compartilhando com seu irmão, trabalhando com o que você tem nas suas mãos. Sabe por quê? Porque os tempos vão ficar cada dia mais difíceis. Essa palavra eu recebi há muito tempo já, há 3 anos Deus me falou. Por isso que Deus me deu o fundo missionário. Que não é só para as missões que eu trabalho hoje em dia com as 9, mas é para os irmãos, para a comunidade. Então tu separas, tu faças uma reserva, tu faças 30%. Porque o Senhor está nos ensinando, assim como teve no tempo de José, 7 anos bons, 7 anos depois de amargura, mas Deus deu sabedoria. Então Deus avisa tudo. Deus avisa tudo antes de acontecer. E Ele avisa para você se movimentar. Porque o seu Santo Espírito está aqui pairando, Ele está entre nós, Ele é um movimento. Mas a gente só vai ver o milagre acontecer se a gente permanecer. Tu orou, tu pediu para Deus. Aí quando Deus entrega, você tá deixando rolar. Ou você não reconheceu o que Deus respondeu. Porque o ser humano é difícil mesmo. A psique do ser humano é difícil. Deus sabe como o ser humano é difícil. O ser humano é difícil mesmo. O ser humano é difícil porque ele tem muitas expectativas. Ele cria muitas coisas, mas na verdade o Senhor fala. Será que a gente está compreendendo o que Ele está falando? Nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, dá discernimento. O que o Senhor quer falar com isso? Me dá entendimento. Porque às vezes a resolução é muito fácil, porque o milagre está em casa. Nós somos a casa do Senhor, nós somos a habitação. E Ele está dentro de mim, Ele deixou o seu Santo Espírito para habitar em mim. E se eu não consigo ouvir, como é que eu vou prosseguir? E voltando, isso aqui é uma introdução, porque o que eu anotei aqui está aqui, né, Jesus? Voltando para falar sobre ouvir a voz de Deus. Tu pensa que tu vai vencer assim tão fácil? Então não seria milagre. Deus nos dá cenários improváveis para Ele ser glorificado. Deus dá cenários difíceis, caóticos, para Ele entrar com a mão dEle, com a providência dEle. Deus deixa chegar no limite para provar. Não para provar, mas para mostrar. Lázaro ficou 4 dias morto. Por que 4 dias? Porque até o 3º dia poderia ressuscitar na crença judaica naquele tempo de Cristo. E no 4º dia não tinha mais o que se fazer. Então nós temos que... Eu tive um sonho, falei para vocês lá no café, que é domingo de manhã, que teremos agora, em nome de Jesus. Eu tive um sonho, e isso é hebraico. O hebraico é palavras são números e números são palavras, são letras. O hebraico fala. Ah, porque você é muito mística. Cala a boca, eu não sou mística, eu vivo a palavra do Senhor. Toda vez que eu vejo um número na minha frente, eu sei que Deus está falando comigo. E eu vou lá para o hebraico, eu vou lá para a Bíblia, eu vou lá estudar.
Porque se não fosse importante, não estaria na Bíblia. O Senhor sinaliza, são tantas gerações, são tantas isso, tantos peixes, tanta. Se Deus sinaliza na Bíblia pessoas, tempos, números, porque é aleatório. Não, nosso Deus não é aleatório, nosso Deus é intencional. Então, às vezes, ele fala contigo por sonho, por uma pessoa, Deus fala em códigos. Muitas das vezes eu estava num lugar público e Deus usou uma vida para falar comigo. E Deus usou um código que só eu sabia. A vida falou. O servo de Deus falou comigo por um código. Eu entendi aquele código na hora. Então, Deus fala por parábolas, por enigmas. E você tem que descobrir os mistérios do Senhor. E é com Ele. Toda vez que eu me levanto de madrugada, toda vez que eu tenho um sonho, nesses últimos 3 meses, Deus sabe o que eu passei. E eu falo, Senhor, mas nesses últimos 3 meses eu tive muitas revelações, muita clareza. E sei porque eu tive que me recolher por causa da minha saúde. Deus continua falando comigo. Eu tive que diminuir meu passo, meu ritmo. Mas diminuir o ritmo e o passo não é parar, tem diferença. Diminuir o ritmo é que nem você tá andando com o carro na marcha 6. Você volta para 4, mas você não desligou o carro, você tá caminhando com o carro. Vocês estão entendendo? Diminuir o ritmo não é parar, não é estancar, não é ficar abrupto. Deus é estratégico. Até mesmo esse mês que eu fui no médico e eu queria marcar 2 exames juntos, não tinha agenda para 2 exames. Eu falei, gente, como é que vocês dão, como é que o médico dá o exame, né? E eu consigo fazer um exame neste mês e o outro exame no outro mês? Eu não entendi, mas agora eu entendi. Agora no retorno eu entendi. Que Deus quer falar sobre separar os exames. Vai ter que voltar no médico de novo. Eu falei, Senhor, eu nunca passei. Tudo que eu nunca passei na vida, eu tô vivendo agora. Mas porque Deus faz milagres. Ele me disse que eu voltaria nos médicos para falar de milagres. Eu tô vivendo os milagres na minha saúde. Mais uma vez. Louvado seja Deus. E cada um vive o seu milagre. Porque aquilo que você orou, olha aí. Aquilo que você orou, Deus respondeu com fogo e com glória. Mas será que tu tá reconhecendo a resposta de oração? Ou será que você está pintando algo que é da sua cabeça, porque o homem, ele é tendencioso. E nós temos que filtrar. E nós temos que permanecer, porque só é coroado. Sabe, as Olimpíadas, só pega lá a tiarinha de louro, só sobe num pódio quem correu até a final da corrida. Paulo fala também que só vai vencer quem continua na jornada, na corrida. E o empreender é assim, a vida com Cristo é assim. Deus nos ensina que nós temos que permanecer, apesar do dilúvio, apesar da tempestade, nós temos que permanecer, apesar das afrontas, das dores, nós temos que permanecer, porque se ele falou, espera, espera. Quando Jesus subiu, lá em João terminou os evangelhos. Quando Jesus subiu, ele falou para os seus discípulos, que só eram 11, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, é do alto que vem a resposta. Então, é do alto que vem o meu revestimento. É do alto que vem a provisão. É do alto. Do alto. Não é de baixo. Não é do inferno e também não é da terra. Tudo começa no céu e vem para a terra. Como fala o Pai Nosso, assim no céu como na terra. Profeticamente é que os céus beijem a terra, ou seja, que os céus selem na terra. Então tudo que você está vivendo já foi selado no céu e Deus manda materializar. E aí quando você vê Atos 2, os apóstolos, porque eles mudam. Discípula, quando Jesus estava com eles ensinando. Jesus foi embora, mas deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. E eles não se dispersaram antes que viesse o Santo Espírito. A promessa do selar. A promessa de não estareis sozinhos. Vocês têm que ler a Bíblia. Vocês vão entender os mistérios de Deus lendo a Bíblia. Então, quando aconteceu que desceu o Santo Espírito, eles estavam como? Na casa.
estavam unidos até secretamente, que houve um motim ali para acabar com os discípulos, e eles viraram apóstolos. Quando eles receberam a unção do céu, eles viraram apóstolos. E olha que coisa profunda. Eles estavam reunidos, eles estavam em oração, em jejum e consagração, até que o fogo veio. Até que aquele vento impetuoso que é o movimento do Espírito Santo. E os revestiu, e os ungiu, e os enviou. A partir dali eles foram enviados. Você vê como é poderoso. Você entende como é poderoso nós esperarmos no Senhor a resposta. Nós esperarmos no Senhor a direção. Porque se você fizer do seu jeito, você vai bater a sua cabeça. E quando você caminha, porque não é a força do teu braço, falei no comunique para as precious, né, na gravação das aulas. Não é da tua força, não é do teu labor, é do teu favor. O favor é de Deus. E aquilo que Deus faz, ninguém desfaz. Podem tentar tramar, marucutear, mas aquilo que Deus faz, ninguém desfaz. E aquilo que Deus desfaz, ninguém refaz. Como fala em Daniel 2:21, que Deus, ele muda os tempos, muda as estações, coloca reis, tira reis. Deus é Deus, ele é terrível. Ele é temível e terrível. Quem é como o nosso Deus? E em Atos dos Apóstolos, Pedro, quando foi visitar Cornélio, que era um gentil, Deus deu para ele direção, vai visitar Cornélio. E quando ele foi, os outros apóstolos julgaram ele. Como é que você pode estar com um não judeu? E ele falou assim, o que Deus manda fazer, eu faço. Eu não vou contra a vontade do Eterno. Então nós temos que filtrar. Essa direção veio do meu coração, que é o coração do homem enganoso, ou veio do Espírito Santo? Porque o Senhor vai te queimar. Ele vai queimar. É uma coisa que você não consegue não fazer, tem que fazer, porque você fica assim, meu Deus, meu Deus. É o Senhor falando contigo. Deus dá sinais no teu corpo, no teu espírito. Ele dá sinais. Não seja impetuoso. Eu até falei isso também nas aulas, sobre os nossos temperamentos. Pedro era o sanguíneo e Deus conteve ele. Ó que homem que ele foi depois que foi restaurado pelo Senhor. Deus restaura todas as coisas. Deus ressuscita sonhos. Só que nós temos que ouvir a voz dele e avançar. Em Atos você vê o movimento do Espírito Santo ali forte, porque eles falavam, Espírito Santo, nós vamos aqui. Espírito Santo, quem vai tomar o lugar de Judas, o traidor, foi Matiá. E sabia que Matiá, né, do hebraico e do grego, né, Matiá, mat é presente, Iá é abreviação de Avé, então é presente de Deus. Matiá foi o presente de Deus para aquele novo grupo, foi o novo começo, Matiá. Então vocês estão entendendo que tudo tem um porquê, tem um propósito. Deus mostra que ele restaura todas as coisas. Mas Deus só pode restaurar aquele que quer ser restaurado pelo Senhor. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia, alcança a graça. E nós estamos aqui no mês de maio, maio de misericórdia. Misericórdia do hebraico é resed. Resed. Resed é entranha, é útero, é um amor assim que é profundo. Quem é mãe sabe. Quando começa a desenvolver o bebezinho dentro de você, poucas semanas, você já começa a amar aquele ser que você nem sabe se vai vingar ou não. O primeiro trimestre é muito desafiador para uma mulher. Mas o Senhor permanece conosco. Então, entenda que o amor do Senhor por nós, essa misericórdia, é um amor profundo, escondido, é algo assim forte. Por isso que fala, em Cantares, com amor é mais forte que a morte. Então, o amor do Senhor, a sua misericórdia, ela é profunda, é um amor, é uma graça, é algo que nós não merecíamos. Recede. A misericórdia do Senhor para nós é recede. E nós falamos nesse mês de maio sobre a tribo de Isacar, que é a tribo que discerne tempos, com a tribo de Zebulon, que é a tribo da prosperidade, dos navios mercantes. Nós temos que juntar, sabe, o discernimento. Olha só, que Deus quer que a gente entenda. Essas tribos de Isacar, que é a tribo é o mês de Ar. Veja só, gente. Maio
é o calendário gregoriano. Mas dentro do calendário gregoriano nós temos o calendário bíblico, que é o mês de Ar, maio, mês de Ar, que é a tribo de Isacar, discernimento de tempos, mês da cura, Iar, Senhor Deus que te cura, com Zebulon, que foi agora, dia 17 de maio até 15 de junho. Então, dentro de maio, nós temos 2 meses bíblicos, né? Que é o mês de Iar, o mês da cura, e o mês de Zebulon. Isacar, Iar é cura, Zebulon é prosperidade. Vocês podem perceber que desde que começou o ano, e o mês de Zebulon, o mês de Sivan, né? Iar e Sivan, estamos em Sivan agora. Vocês podem perceber que desde Nissan, que é o primeiro mês bíblico, é o ano novo bíblico, Sivan, Nissan é libertação do Egito. Olha o caminho de Deus, que coisa linda. Libertação do Egito, que foi para o deserto, que no deserto Deus cura, e depois você avista a terra prometida, a prosperidade. Nós temos que entrar nesse novo tempo, o tempo de Sivan, de prosperidade, curado e discernindo os tempos. Por isso que nós temos que juntar o discernimento dos tempos para poder acessar a prosperidade. Se você não estiver com seus ouvidos abertos à voz do seu Santo Espírito, você não vai acessar, a ficar no meio do caminho assim, para onde que eu vou? Nós não podemos paralisar o movimento do Senhor, nós temos que ir avante. E fala em Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele perdoa os teus pecados. Mas você tem que confessar. Tem muita gente que fala, ai, tô com vergonha de falar com Deus. Isso daí é uma mentira de Satanás, entendeu? Por quê? Porque você precisa pedir perdão. Deus quer ouvir da tua boca a tua confissão. Lamentações 3:22, que fala o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com eles que o buscam. Bom é esperar, tranquilo pela salvação do Senhor. É difícil aguardar tranquilo, não é verdade? É difícil ser humano ansioso, é difícil porque a gente fica se debatendo, mas Deus tem nos ensinado a aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Faça aquilo que Deus está te dirigindo a fazer, porque a vida tua não é tua, é dele. O negócio não é teu, é dele. O marido não é teu, é dele. O filho não é teu, é dele. A empresa não é tua, é dele. E você está aqui para administrar. E como é que a gente administra todas as coisas? Ouvindo a voz do Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Aparta-te do mal. Você quer avançar? Você quer prosperar? Ouça a voz do Senhor. Deus já tem tudo preparado. A questão é que nós não estamos preparados para viver. E é por isso que nós passamos por processos. Quando a gente queima aquela etapa, ou quer daquele jeitinho Brasília, né? De pegar um atalhozinho, a gente quebra a cara. Todo atalho é atalho, o nome já diz, atalho é atalho. Mas Deus é misericordioso. Quando você pede perdão e volta para o centro da vontade dele, ele endireita as tuas veredas, ele corrige, ele alinha. Porque quando você pega algum voo, quando você pega algum destino de carro, moto, qualquer coisa, eu não gosto de moto, então vamos falar de carro, de ônibus ou de avião. Você tem um destino. Vou pegar um avião daqui para Maceió, que eu amo Maceió. Maceió, Jesus, eu quero passar Maceió em julho, tá? Meu nível de 35, papai. Eu tô pronta depois de quase 10 anos. Pode ser, como eu já peguei, turbulência. Nunca peguei cancelamento de voo. Mas pode ser que demore para chegar. Mas o destino é Maceió. Vamos chegar em Maceió. Deus tá lá cuidando. Então, assim,
Ele é o teu GPS. Então vá pelo caminho do Senhor, não é pelo teu caminho. E deixa o capirotinho de lado. Ah, tá demorando. Cala a boca em nome de Jesus, porque o Senhor está comigo. Ele não vai me abandonar aqui. Deus não abandona seus filhos. Mas você que se larga. Percebe como é gente que larga a mão? Não é o Senhor? Ele tá segurando tua mão. Gente, criança é terrível, né? Dá a mão pra mamãe, sai correndo. A mãe tá aqui, ó, querendo dar a mão pra criança. A criança quer se soltar. E é ali que acontecem os perigos. Criança é pra andar na mão da mãe e do pai. Não é pra andar soltinha por aí. Então nós temos que andar de mãozinha dada com Jesus. De mãozinha dada com o Espírito Santo. Falar, vamos comigo, papai. O que eu faço hoje? Hoje eu tenho que fazer isso. Me ajuda, vem comigo. Fui agora no médico quinta, falei, papai, vem comigo no médico. Eu tô um pouco preocupada com esses exames, papai. Falei, papai, vem comigo, dá a mão pra mim. Eu sonhei com o meu médico. Era muito gostosa a sala. Tava muito feliz com o médico na sala. E glória a Deus, aconteceu. E volto lá em nome de Jesus mês que vem. Mas assim, gente, nós temos que ser dependentes. Tudo é dependência do Senhor. Ah, por que se eu fizer assim? Mas é assim que Deus mandou você fazer? Tu tem certeza ou é a tua vontade? Gente, não é força humana, é favor. Não é força humana, é favor. Você pode lutar, se esmerar, trabalhar em 10 lugares, abrir 10 empresas. Deus falar não, porque Deus é o Deus da fertilidade e da prosperidade. Olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala para Noé em Gênesis 8. Você lembra? Eu até postei o arco-íris no meu pé, gente. No dia que eu fui fazer exame, foi lindo, tomar vacina. Foi tão lindo isso. Eu amo o arco-íris, eu amo os sinais de Deus. O que Deus falou para Noé em Gênesis 8? Saiam da arca. Eles saíram no dia 27 de Ar, que foi 14 de maio, tá? Nosso 27 de Ar desse ano foi 14 de maio. Ele falou, saiam da arca e multipliquem. Então Deus teve que restaurar uma terra por causa do pecado, mas salvou a vida de Noé e sua família. Salvou 8 vidas, mais os animais, para continuar. Ele falou, saiam. E eles esperaram 1 ano para sair. 1 ano. A chuva durou 40 dias e 40 noites. O número 40 é espera, é processo. Mas para sair, baixar água, não sei o que, nananana, vocês podem ler, foi 1 ano completo. 1 ano completo para sair da arca. 1 ano. Aí Deus começou a falar, agora abre aqui o teto, põe a pombinha. Deus começou a dar sinais, ó, vocês vão começar a sair, hein? Espera aí. E aí até que saíram em 27 de Ar, que para nós, 27 de Ar foi 14 de maio. Há 15 dias atrás, né? E saíram. E ele disse, e Noé fez o altar, Gênesis 8 e 9, tá? Linda coisa. E Deus falou muito claro que era para eles crescer e multiplicar. Então o Senhor é o Deus da prosperidade e da multiplicação. Mas tem uma coisa, a prosperidade, a multiplicação vem da mulher, você sabia disso? Sim. A mulher é o portal de Deus na terra. A mulher detém esse poder que Deus deu para a mulher, o ventre da mulher. Então Deus não criou a mulher para ser estéril. Deus não criou a mulher para ser estéril. Se Deus permitiu, até o momento, não gerar vida e não prosperar em alguma área da vida, porque Deus tem um propósito. Porque Deus é o Deus da prosperidade, Deus é o Deus da fertilidade, Deus é o Deus do crescimento, da expansão. Ele quer se alegrar com a tua alegria, porque ele se alegra, porque ele é Deus que faz coisas novas. Isaías 43, 19, novos começos. Ali, Deus marcou, através do arco no céu, a aliança de Deus no céu, que nunca mais acabaria com a terra por meio de água. Vai ler a Bíblia. Um novo começo começou, por isso que o número 8 na Bíblia é novos começos, né?
Domingo é o primeiro dia da semana, domingo é o 8º dia da semana, sábado, Shabat, 7. Domingo é o 8, ou seja, primeiro dia. Então, naquele dia que Noé saiu com a família da arca, foi o Gênesis 8 e 9, foi o início de um novo tempo. Deus zerou tudo ali, saiu os animais e a família de Noé. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer que depois do dilúvio, vem o arco-íris, vem o arco, vem o novo tempo, vem a restauração. Deus tem o poder de restaurar as coisas hoje. Deus tem poder de todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Mas basta eu permanecer. Tu já pensou se Noé quer sair antes da arca? Morre afogado, fulminado, porque Deus falou, espera. Ele esperou 1 ano dentro da arca. Sabe o que é 1 ano? E se Noé ficasse 10 anos na arca, até Deus me falar para sair? Tu aguentaria? Deus trabalha no ser humano pelo tempo. Deus, ele cuida da gente pelo tempo. Então nós temos que caminhar no Kairos, que é o tempo de Deus. O relógio de Deus é Kairos. E o Moed é o tempo determinado, Eclesiastes 3. Então Noé saiu no momento exato. E dali ele começou a frutificar. E os animais foram frutificando, e a terra foi frutificando, porque Deus é o Deus da prosperidade, porque Deus é o Deus do novo começo, de coisas novas. Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova, você não está vendo? Pede para Deus abrir os teus olhos, ampliar a tua visão, você tem que ver. Eu sei que é difícil, sim, a gente caminhar sem ver. Deus permite, porque é confiança. Eu sonhei que eu estava numa montanha-russa em março, quando começou o meu mal-estar. Eu sei que eu tava na montanha-russa lá no alto. Eu falava, meu Deus, vai cair. Eu pensava assim, se eu voltar, não tem como voltar. E a montanha-russa, eu vivi uma montanha-russa na minha vida, de 3 meses pra cá. Mas passou. Foi um dilúvio, mas Deus deu tudo novo. Deus restaura todas as coisas, porque Ele é Deus. De repente, tudo muda, porque Ele é Deus, porque Ele tem o controle. Nada passa desapercebido do controle de Yahvé. Tu acha que tu sabe, mas o Senhor é quem sabe todas as coisas. E nós temos que reconhecer o que nós estamos orando. Porque eu sempre falo aqui em casa, os pais projetam coisas para os filhos. Mas será que Deus projetou isso para mim e para você? Essa aqui é água, gente. Será que você como mãe, você como pai, você tem que falar, Senhor, cumpra na vida do meu filho a tua vontade. Eu como mãe, eu como pai, eu tenho o melhor para ele, mas eu sei que tu tens o melhor, porque eu sou falha. E quando a gente começa a entregar na mão do Senhor, nos nossos filhos, nos nossos negócios, entregar tudo, o coração alivia. Por isso que eu ensino as mulheres e os homens também a se consagrarem e falar, a minha descendência pertence ao Senhor. Eles viverão, eles são livres para viver a vontade do eterno. Porque a gente esbarra na vida com pais e mães que não liberam seus filhos para viver a vontade do Senhor. Isso entra em confronto. Isso é muito triste. O filho ter certeza daquilo que ele quer viver com o Senhor e para o Senhor, ele tem a visão, mas os pais estão ali prendendo. Isso é muito triste. Então que nós possamos entender que o Senhor fala conosco, que nós não temos que desanimar, porque o Senhor está alinhando os corações, está alinhando os tempos, Deus está alinhando para o bem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos que crer, permanecer e não desanimar, para poder receber, porque lembrando que em Sivan, este mês é o mês 3 bíblico, Sivan, que vai até 15 de junho, é o mês da colheita. É o mês do receber. É o mês de viver a novidade, a promessa cumprida. Percebe? Nissan, que foi março para abril, foi a libertação do Egito. Iar, que foi, maio, abril para maio, foi a cura lá no deserto. E agora é o receber. É o prosperar, é o avançar. Deus abençoe.
Vocês entendem como Deus tem tudo estrategicamente? Ele tem um calendário na mão, ele tem a agenda na mão, ele tem o relógio na mão. O Kairos de Deus está correndo, meu bem. Para de olhar para o relógio da terra, para de olhar para o calendário da terra e vai olhar para o céu, porque é do céu que vem a resposta. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois daquele dia, em Atos 2, em Pentecostes, que o seu Santo Espírito visitou os discípulos, que viraram apóstolos a partir dali, eles foram enviados. E naquele dia, com aquela confusão de línguas maravilhosas, com o recebimento das línguas do poder do alto, 3.000 vidas se salvaram. É um movimento de coisa nova que traz a salvação. Como é que vão ver o poder de Deus através da nossa vida? Então permaneça. Senhor, tá difícil. Eu disse pro Senhor esses 3 meses agora. Senhor, eu não tô entendendo, meu corpo tá sofrendo. O que tá acontecendo comigo? Vai pra cá, vai pra lá, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, como é que tá tudo bem, gente? Tá tudo bem. Eu sabia que era físico, mas eu tinha sonhado. Deus me disse que eu ia ficar doente. Deus me disse. Deus me disse que eu estava com estresse crônico, com crise de estresse. Deus me mostrou. E Ele mandou eu descansar. E eu não tinha forças pra nada, literalmente. Eu não tinha forças pra nem levantar uma agulha. O corpo muito cansado. Mas o Senhor restaura. E glória a Deus, desde quinta-feira passada. E eu me senti muito disposta agora. Agora na quarta. Vésperas do médico, dia 27. Eu fiquei outra pessoa depois de 3 meses. Obedecendo ao Senhor. Nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo. Mas não faz sentido. Realmente, não faz sentido, gente. Tem coisas que não faz sentido mesmo, eu concordo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E você não sabe, não. Deus não revelou para Abraão o caminho para ter o filho da promessa. Deus não revelou para Davi o caminho até ele ser rei. Quando ele foi ungido, lá menino. Deus não falou para José o caminho para ser o governador, que na época ele via todo mundo se inclinando para ele, os feixes se inclinando para ele. Deus não mostrou o caminho percorrido. Então Deus te mostrou, você vai casar, você vai ser mãe, você vai ter uma linda empresa, você vai trabalhar em tal lugar, você vai viajar o mundo inteiro, Deus te mostrou. Mas tem um caminho percorrido. Deus não mostra todo o caminho, Ele vai nos mostrando passo a passo, step by step. Como eu falei no Comunique. Sabe aqueles tênis de criança que tem luzinha? Eu amava, né? Uma festa. Você pisa, aí vai iluminando. A tua pisadinha, Deus vai iluminando o caminho. Sabe? Cada dia um dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Deus me deu a palavra de jubileu em dezembro. Dia 31 de dezembro, no culto Comunique. 31 de dezembro, fiz culto Comunique aqui de manhã. E Deus me deu a palavra na madrugada do culto Comunique sobre jubileu, número 50. E Deus me deu a palavra sobre jubileu e sobre o descanso sabático. 6 anos tu trabalharás, no 7º tu vai descansar. E Deus me disse muito forte, no descanso você produz mais. E realmente, eu fiquei 3 meses nessa luta com o meu corpo, sem saber o que eu tinha. Mas eu lembrei da palavra. Descanso, porque no descanso nós produzimos mais. Deus mandou você parar, descansa. Descansa. Ele é provedor. Ele é teu provedor. Salmo 23. Deus mandou você tirar umas férias, aí descansa. Mas se mantém firme com o Senhor. Descansar não é parar. Quando a gente para, a gente muda de foco. Não, Deus quer que você recobre suas forças. Porque Ele sabe do quanto você tem lutado, batalhado. Estamos, eu falo de mim, e cada um tem o seu jubileu. Eu estou no meu jubileu, tempo de descanso, de renovo e de receber. Porque no descanso produzimos mais, jubileu. Tempo da libertação de coisas que nós vivemos que foram fatídicas, cansadas. Gente, você for ler em Levíticos e Deuteronômio sobre jubileu, a colheita do 7º ano dava até o 8º. Ou seja, tudo que Deus faz tem um propósito e é sobejante, é prosperidade, é sobejar, é multiplicar, não tenha preocupação. O que Deus fala para você, você não vai entender. Eu concordo, mas obedeça a direção do Espírito Santo. Ele sabe o que está fazendo, porque Ele é Deus.
Lucas 1,45, bem-aventurada aquela que creu e que isso se cumprirá, a palavra de Maria. Maria falou, eis aqui a serva do Senhor. Maria vai conceber um filho pelo Espírito Santo, vai carregar o Salvador no ventre. Precisaria disso? Não precisaria, porque Deus é Deus. Mas Deus quis que Jesus viesse a esse mundo em forma de homem para mostrar o que é dor, para poder mostrar para nós que nós podemos com Ele. Com Ele nós podemos, na força dEle. E Maria foi serva, sujeita e falou, estou aqui. Eis aqui a serva do Senhor que cumpra assim a tua vontade. Vocês estão entendendo que tudo é obediência? Vocês estão entendendo o que Deus fala para nós? Tudo é misericórdia. Tudo é obediência. Tudo é submissão. A Bíblia inteira não vai te falar, vai na tua força. Não, vai na força do Senhor. Josué 1:9. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize porque eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. A Bíblia inteira vai falar de Apocalipse. Eu estou contigo, vai. Vai na tua força, porque eu estou contigo. Se Deus falar para você não ir, você não vai. Não, fico aqui. Pode ser a melhor ideia. Deus falou, não vou. Eu sou assim. Gosto de mim, eu não gosto. Eu falo, Deus falou comigo, não. Ah, mas isso é bom. Pode ser bom. Mas não, eu não vou. Deus não deixou eu ir, eu não vou. E fale o que quiser. Desmarco em cima da hora. Por quê? Porque Deus é o dono da minha vida. Deus é o dono do meu negócio. Quando você se posiciona, você vai ter questões a resolver, porque todo posicionamento gera isto. Só que é melhor estar posicionado, porque ficar em cima do muro, tu cai do muro. O Eutico, Paulo estava pregando em Atos. E Eutico caiu do muro. Ou seja, muro não é um lugar de ficar. Ou tu fica de um lado, tu fica do outro. Porque em cima do muro, tu não tem opinião pra nada. E Deus quer pessoas posicionadas. Jesus esteve aqui e foi posicionado. Salmo 40, né? Esperei com paciência a salvação do Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A gente acha que sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Tem que fazer sempre. Não, às vezes não. Às vezes você tem que parar e ouvir, ficar no teu silêncio. Porque a igreja começa na tua casa, dentro de você. Às vezes você está buscando fora, mas você não busca dentro. Então vigia. Começa na tua casa, busca o Senhor. E aí você vai para a igreja, se encontrar com os irmãos, vai fortalecer a sua fé. É importante estar em comunhão com os santos. Só que às vezes você vai buscar ali, mas você tem que buscar dentro de casa. O milagre está em casa. Se eu buscar em casa, na hora que eu me juntar com os meus irmãos, vai ser fogo e glória. E é assim que Deus quer. Porque Deus está na unidade do corpo de Cristo. A gente às vezes joga para o outro algo que é nossa responsabilidade. A minha responsabilidade é ouvir a voz do Senhor, me submeter, obedecer, seguir, fazer, aguardar, esperar, mover de acordo com a palavra. Assim eu vou avançar e assim eu vou prosperar. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Mas eu preciso entender o discernimento. E a tribo de Zebulon é tribo de empreendedores, é tribo de empreender, navios mercantes. Gênesis 49:13. É coisa mais linda, gente. O Senhor nos ensina a trabalhar com aquilo que Ele nos ensinou, com aquilo que Ele nos deu, com aquilo que nos criou, né? A gente não tem que esperar nada de ninguém, nós temos que criar oportunidades que Ele está fomentando. Isso é muito forte. Olha aqui fala sobre a tribo de Dan. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até o Sidom. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a tribo de Zebulon é uma tribo que ela recebe navios, ou seja, é um lugar aberto, que recebe, que está ali sendo uma fortaleza, um estaleiro. Já viu donos de estaleiro? Que coisa maravilhosa. Então Deus nos ensina a gente a empreender, a prosperar, a avançar na direção dele. Siga a direção do Senhor. Pentecostes é Atos 2, receber o Espírito Santo. Shavuot, como eu falei para vocês, é o recebimento dos 10 mandamentos. Depois de 40 dias, né?
que estavam no deserto, Moisés subiu para o Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos e entregou para o povo. Quando eles entraram na Terra Prometida, Shavuot mudou de configuração. Foi a celebração das colheitas daquele ano. Então, Shavuot, Pentecostes, quer dizer o quê? A promessa cumprida. O tempo da promessa cumprida. Shavuot, Pentecostes, fala de Shavuot, Antigo Testamento, recebimento das leis e da colheita daquele tempo que acessou a Terra Prometida. Pentecostes, Espírito Santo desceu, conforme o Senhor falou, em 40 dias. Então, Shavuot e Pentecostes fala do mesmo assunto, a promessa cumprida. E nós temos que ficar aguardando a promessa se cumprir. É difícil? Claro, Salmo 40. Mas a gente tem que agradecer. Porque quando eu estou agradecendo, o céu está se movendo. Eu nunca vi uma pessoa murmurar, reclamar para receber algo, não. Isso é criança mimada. Os discípulos permaneciam na casa orando e o Senhor entregou o Espírito Santo. Opa, até caiu aqui, tá confirmando. Só que o tempo da crucificação de Cristo até a descida do Espírito Santo, 50 dias, jubileu, número 50. O tempo de sair do Egito, a Peshá, a Páscoa, crucificação de Jesus no Novo Testamento, até recebimento da Torá, também 50 dias. Ou seja, tudo que está no Antigo Testamento está no Novo, na configuração com Cristo. Então, a Bíblia fala de Jesus, do movimento do Espírito Santo, porque a Trindade já estava na criação do mundo. Gente, não tem como separar. E Atos 2, Joel 2 fala sobre isso. Nos últimos tempos, Joel já falava do Espírito Santo. Derramarei meu Espírito sobre a face da terra e todos ficarão cheios do Espírito Santo. E fala de restituição. Deus quer nos restituir. Porque quando você obedece, aquilo que foi perda se torna ganho com Cristo. E sim, Deus fala de restituição naquilo que você achou que foi defraudado, que você perdeu. Deus vai honrar, mas só vai honrar, só vai derramar mais e mais espiritualmente, fisicamente, monetariamente, materialmente, porque Deus sabe que estamos na terra, que nós precisamos, né, para poder continuar a obra, continuar a implantação daquilo que Ele tem para nós, do nosso profético, do nosso destino, que Ele traçou. Nós temos que permanecer, não sair da rota, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Atos 2, Joel 2, fixem bem. E com isso, Deus estabelece um novo tempo, como foi para vocês sobre Noé. Deus estabelece um novo tempo e o milagre está em casa. Às vezes você está correndo para lá e para cá, batendo cabeça, mas o milagre está em casa. Mateus 6, 7. Vai pro teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará. No café de domingo, né? Nós vamos falar sobre isso, o milagre está em casa, vamos falar sobre Pentecostes, vamos falar sobre estar em conexão, estar buscando, orar até que o milagre aconteça. Não é ser teimoso, não. Porque teimosia é você fazer aquilo que Deus não quer. Mas quando você está permanecendo, crendo, você está orando até que o milagre aconteça. Então, ore até que o milagre aconteça. Porque os discípulos receberam o Espírito Santo em Atos 2, porque eles estavam unidos buscando a concretização. Porque Deus falou, Jesus falou, que é Deus, em João 24. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a gente conclui aqui esta linda palavra do Senhor nesse 16º culto comunique. Nós temos que permanecer. A gente quer permanecer? Vamos ser sinceros. Não quero permanecer. Mas, desculpa, gente, não é João 24, é João 21. João 21. Né? Aliás, gente, eu tô com João 24, não tem João 24? É Mateus 24. Jesus, misericórdia, eu tô criando aqui texto. Mas,
que Deus fala para nós hoje? Permaneça para que você veja o milagre. Porque geralmente, quando você quer desistir, tá faltando assim 1 quilômetro, faltando 500. Quando você quer desistir, geralmente é assim. Eu corri corridas longas, 10 quilômetros, e eu sei, eu treinei para isso, mas olha, quando você tá lá no meio da corrida, você fala, meu Deus! Parece que chega a 10, não chega o 8, né? Parece que é um negócio assim, trilouco. Mas, geralmente, quando a gente tá ali, ó, faltando meio quilômetro, tu quer desistir. Mas não vai desistir porque Deus está conosco, porque tudo que Ele nos entrega, Ele sabe que a gente tem suporte. Ele tá nos dando força para suportar. Suportar não é falar, não, suportar é suporte, sabe? Suporte. Ele está te dando a base para você suportar esse novo tempo que é maravilhoso, né? O tempo que depois da chuva, do dilúvio, vem a bonança, vem o arco, vem a aliança restaurada, vem um novo tempo, uma nova configuração. Depois que receberam o Espírito Santo, que vamos falar sobre isso agora no domingo, o milagre está em casa, depois que receberam em Atos 2, porque passamos Pentecostes domingo passado, depois que receberam Atos 2, né, Atos dos discípulos, dos apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram impulsionados a continuar a jornada e foram dispersados. Deus abençoe. Então nós temos que permanecer. O negócio que tu tem não é teu, é do Senhor. O marido, filho, estou repetindo aqui para vocês. Nada que nós temos é nosso, foi uma concessão. Você orou, Deus respondeu com fogo e com glória. Então agora você segura aí as pontas, porque Deus está cumprindo a palavra. Os apóstolos ficaram lá na casa orando, buscando até que o milagre aconteceu. Então ore até que o milagre aconteça. Não te esmoreça, porque o novo tempo já começou, o novo começo já começou. Seja fortalecido no Senhor Jesus e receba o teu presente, porque é avançando que tu prospera. Não é retrocedendo e nem paralisando, porque o medo paralisa. O medo, ele é um limitador para tua segurança, mas quando te bloqueia, te paralisa, aí é mal. Deus quer que você avance, que você rompa em nome de Jesus. E por falar em comunique, nós já abrimos uma nova data para o segundo semestre. Glória a Deus, 14 de agosto, 1 de Elul, nós começamos a nova turma, o segundo semestre do treinamento Comunique para mulheres que empreendem, que desejam empreender. Participe, já se inscreveu hoje, já garantiu sua vaga, maravilhosa. E também temos o e-book à venda, entendeu? O e-book é o aperitivo do que você vai encontrar nas nossas 11 semanas do treinamento Comunique. Agora as aulas são gravadas, você assiste e fica linda, maravilhosa. Eu amo Comunique, gente. O Comunique era só treinamento, aí virou e-book também, virou culto, que vocês estão vendo aqui. É o Senhor, a multiplicação. É múltipla. Então compartilhe com mais mulheres o Comunique, treinamento, e-book. E o culto é para todos. Para todos. Que Deus mude a tua mentalidade hoje. Em nome de Jesus. Amém? Passa no link da bio e conheça toda a nossa trajetória, ministério, trabalho, fundo missionário. Vai ser uma grande bênção. Vamos orar para agradecer ao Senhor e celebrar a conclusão do mês de maio. Amém? Senhor, graças te damos, porque a tua bondade, a tua misericórdia está sobre as nossas vidas. Obrigada pela tua direção, pelo teu ministrar, porque tudo é teu, tudo é para ti. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, agradecemos que a tua palavra crie raiz, desenvolva e chegue bem longe. Sopra, Senhor, teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, obrigada. Está feito, está selado na terra e no céu. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, Deus nos abençoe. Um grande beijo. E domingo temos café. O milagre está em casa. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. 8 horas da manhã. Beijo.